uma imensa alegria, queridos irmãos, estar aqui novamente. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações e que nós possamos ser intuídos e amparados por esta corrente de luz, que possamos ser um instrumento da paz do Senhor Jesus. Que os bons espíritos nos amparem e nos auxiliem na realização do trabalho desta noite. O tema de hoje é do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Vou ler uma pequena passagem do Evangelho, onde diz: o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos sucedeus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe então esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, versículo 22, 34, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quiser continuar a estudar em casa. Vejamos só, queridos irmãos, quando Jesus fazia a sua peregrinação pela terra, Jesus visitava os lares e também fazia, até inclusive tem um livro chamado Jesus no Lar. E Jesus saía pregando o Evangelho na casa de um, na casa de outro. E é por isso que nós temos que ter essa prática do Evangelho em nossos lares, porque é no momento em que nós atraímos as vibrações divinas, continuamos desenvolvendo o trabalho que Jesus, o nosso mestre, nos ensinou, porque ele foi o primeiro professor. Então, um dia ele fazia na casa de Pedro, outro dia na casa de Mateus, assim por diante, de casa em casa. Jesus veio com essa grande missão de ensinar o amor para nós. Deus tem 3 planos para nós. O primeiro plano foi com Moisés, que Moisés veio trazer os ensinamentos. Quem fez a primeira comunhão aí lembra dos 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, não cobiçar as coisas alheias. E por aí adiante, que eu nem me lembro de cabeça. Mas o Cristo disse que o mandamento maior é amar a Deus e o seu próximo. Então, assim, não tem como amar a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. Quando o Mestre Jesus esteve encarnado, pediu a cada um de nós para amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo independe de credo que cada um de nós professa. Quando Jesus foi questionado por um doutor da lei, um fariseu, ele perguntou para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos em pleno século 21. Nós sabemos que tivemos muitas reencarnações. Será que nós compreendemos o verdadeiro sentido do amor? Nós sabemos que hoje existem no mundo mais de 1000 seitas cristãs. Então, depois de Jesus, outras seitas foram formadas. Mas o que Jesus quer é que nós pratiquemos o seu mandamento de amor. Todas as seitas querem ter razão, queridos irmãos. E cada uma dessas seitas interpretam os ensinamentos de Jesus como quem lhe convém. Cada um diz uma coisa. E segundo os estudiosos, que não são espíritas, eles afirmam
que o Espiritismo se fortaleceu mesmo no Brasil. Então nós sabemos que o Espiritismo nasceu na Europa, precisamente na França, né, e foi codificado por Kardec. E onde que ele ganhou força, esse movimento espírita? Aqui no Brasil. É por isso que se explica o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos um blog, todos os países estão visitando o blog, porque lá contém muitos ensinamentos. E o que é que a humanidade busca? A humanidade tem sede de amor. Então, elas vão buscar nos ensinamentos do Cristo o suporte para enfrentar as suas dificuldades, para enfrentar as suas dores. Então, graças a Deus que nós temos esse entendimento hoje e nós temos essa responsabilidade para com os ensinamentos do Cristo, porque não é por acaso que nós estamos aqui reunidos. Então, existe um porquê. Nós que estamos aqui fazendo essa explanação, eu digo explanação porque nós buscamos nos esclarecer, estudar, porque todos nós somos aprendizes. Então nós nos preparamos um pouquinho e nós sabemos que é muito difícil a gente tentar transmitir diante da nossa dificuldade, que nós somos imperfeitos, os ensinamentos do Cristo. Mais ainda, não adianta nós transmitirmos, pesquisarmos e não vivenciar em nossos corações esses ensinamentos. Aí seria jogar palavras ao vento. Nós estaríamos sendo mentirosos. Aquilo que a boca fala, o coração não sente. E o que nós mais procuramos fazer é falar, mas Deus, que as palavras saiam dos nossos corações. É este o caminho que Jesus quer que nós percorramos. Então nós não podemos, por exemplo, que administro esta página, eu não posso pesquisar, eu não posso fazer uma explanação, colocar lá nesse blog para todas essas pessoas acessar e pesquisar, se eu não tenho em mente o verdadeiro sentimento de amor pelo meu próximo, como Jesus me ensinou. E é por isso então que o Brasil é conhecido como o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Por isso que essas pessoas fazem tantos acessos, procuram tantos temas, são muitas falas que nós fizemos, nós gravamos, editamos e lá está para toda a humanidade acessar, graças a Deus. Os espíritos que orientaram Kardec, queridos irmãos, introduziram junto da doutrina espírita os ensinamentos filosóficos e científicos. Trabalha o homem de um todo, ele trabalha a emoção, a razão, e o homem ele pode sofrer essa metamorfose no momento, olhar para dentro de si e aprender a amar o seu próximo. É tão difícil amar quem nos prejudica, né? Nós podemos fazer oração para os nossos familiares, para os nossos amigos, mas nós devemos lembrar que o Cristo nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou amar uma pessoa que me prejudica? Não significa que nós temos que andar de braços dados com essa pessoa. E sim, vamos orar para essa criatura, para que ela encontre a luz do esclarecimento. Essa é uma forma de amar o nosso inimigo. E nós vemos tantas dores, tantos lamentos pelo mundo afora, né, queridos irmãos? Agora, os noticiários ficam batendo na mesma tecla, né, sobre os acontecimentos, dos atentados que aconteceu em Paris, depois na África também aconteceu. Então, assim, é a falta de amor. Nós sabemos que o Cristo nasceu em Nazaré, né? Então fica tudo lá para o Oriente Médio. E lá onde Jesus nasceu, esse lugar era para ser um lugar santo. Reina o ódio, a incompreensão, o desamor. As criaturas ainda se mantêm agarrados no ódio. Eles têm a sede de poder. Eles são espíritos orgulhosos e prepotentes na Terra Santa, onde nasceu Jesus. Nós estamos em 2015, no século 21, e veja, ainda impera o desamor. Nós precisamos orar muito, orar pelos nossos inimigos,
orar por toda a humanidade, mas que essa oração seja de coração. No momento que nós emitirmos essas energias de luz, ela vai circular por toda a atmosfera, porque o sentimento das pessoas está difícil. As pessoas só pensam em ódio, em rancor, em desarmonia. E orando, nós vamos estar emitindo o amor ao nosso próximo, assim como o nosso Mestre Jesus ensinou. Nós havíamos falado, Deus, nosso Pai, tem 3 planos para nós. O primeiro plano foi de Moisés, que veio amar a Deus sobre todas as coisas, através dos 10 mandamentos. O segundo foi a vinda de Jesus, que veio nos ensinar a amar o nosso próximo. O Mestre peregrinava pelas casas, divulgando o seu santo evangelho, ensinando as pessoas a amar. O povo romano, que comandava partes de terras quando Roma imperava na época de Jesus, eles tinham asco de Jesus porque eles achavam que Jesus era um revolucionário. Então eles não entendiam os ensinamentos do Cristo. E o Cristo falava para as pessoas, e as pessoas se identificavam com aqueles ensinamentos. Aquela multidão seguia Jesus. O Herodes, ele ficava furioso, achava que Jesus era um revolucionário. Era um revolucionário sim, mas um revolucionário do amor. Já Moisés veio trazer os 10 ensinamentos, mas estava contida a lei do dente por dente, olho por olho. Talião é aquele que pune. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E o Cristo diz só amor. Moisés veio impor a lei. Vejam só a diferença. Um impôs a lei, o outro veio ensinar. Onde está a raiz da violência, queridos irmãos? Se nós fazermos uma análise e acompanharmos a evolução da humanidade, nós iremos lembrar que a humanidade vem guerras e mais guerras, mas nós não devemos perder a esperança e sim confiarmos em Deus, porque está escrito: e aquele que confia em Deus nunca está sozinho. E se orarmos em benefício de todos, até mesmo desses criminosos, estaríamos praticando a lei do amor. Precisamos aprender a amar. É muito fácil amar quem nós vemos. Difícil é amar quem nós não vemos. Por isso é que nós temos que amar quem nós não vemos. Emitir as vibrações de amor para quem não vemos, porque são os nossos irmãos, mesmo estando agindo erradamente. Nós não temos o direito de julgá-los. Ninguém. O julgamento só pode ser feito por Deus, nosso Pai. E como espíritos imperfeitos, nós temos que exercitar o amor para que nós possamos ascender até o Pai. Sabemos que está muito longe de nós estarmos próximo a Deus, mas nós estamos chegando lá. O Cristo nos ensinou como é que nós podemos amar a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Nós temos que aprender a amar quem nós não vemos, porque Deus nós não vemos, nós sentimos. Segundo a nossa evolução espiritual, nossa vibração mental. Todo mundo pode sentir Deus desde que eleve o seu pensamento. Porque se nós amarmos quem nós não vemos, estaremos amando Deus. Nós estaríamos colocando em prática o amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Quando nós éramos criança, os nossos pais nos ensinaram que se nós fizéssemos tal coisa errada, Deus nos castigava e nós íamos para o inferno, né? E que bom que nós já estamos um pouquinho mais evoluídos. Eu não sei se alguém ouvia isso. Eu via meus pais dizer: tu fez errado, tu vai mentir, Deus vai te castigar. E eu morria de medo porque eu tinha medo de inferno, né? Então a gente pintava aquela imagem que nos ensinava. Essa ideia era uma ideia de Deus vingativo. E
Deus não é vingativo. Tem muitas pessoas que, graças a Deus, então cresceram dentro da doutrina e não aprenderam assim. Mas eu aprendi assim porque eu era católica. E quando a gente é católico, todo mundo aprende assim. Aprende como é que se diz? O catecismo, né? No catecismo, aprende que existe o inferno, existe o purgatório, né? E se a gente pecar, a gente vai para o inferno. E os pais da gente diziam isso, a gente morria de medo. Então eu tinha muito medo, rezava muito para não ir para o inferno. Imagina, o inferno está dentro de nós mesmos. Nós sabemos, queridos irmãos, que no mundo há a lei de causa e de efeito. E nós construímos o mundo à nossa volta segundo a nossa atitude. Conforme nós agimos, nós recebemos. Então, vejam só que tudo envolve o amor. É dando que se recebe. Aquilo que nós fazemos irá refletir sobre nós. É a lei da causa e do efeito. E nós podemos fazer tantas coisas boas como coisas ruins. Então, se nós somos capazes de fazer as coisas boas, vamos construir dentro de nós essa força de muito amor e emitir para todos os nossos irmãos. Através da oração elevada, nós ultrapassamos dimensões. E os Espíritos dizem para que nós intensifiquemos as orações. A doutrina espírita nos esclarece que nós temos essa liberdade de seguir essa doutrina de luz e a cada um é dado de acordo com as suas obras. É maravilhoso estar aqui nesse ambiente envolvido por essas vibrações de luz da espiritualidade maior. Mas aí nós temos que refletir se ao sairmos daqui nós vamos continuar com essas vibrações. Nós estamos todos irradiados, mas no momento que nós saímos ali da porta para fora, encontramos um amigo, ele já nos desvirtua a conversa, já diz, você viu que matou fulano, tu viu o que aconteceu lá? E assim nós já ficamos novamente envoltos nessa massa cinzenta que são as energias negativas. Se alguém vier nos falar, a gente deve ouvir essa pessoa, mas não alimentar essas conversas menos felizes. Na televisão, o que nós vimos na televisão, queridos irmãos? Será que nós ligamos o Jornal Nacional, que nós vemos só tragédia, né? Por que a gente não liga o rádio, não ouve uma música? Cada um tem a sua realidade, porque o Cristo também diz pra gente não criticar as pessoas, porque a gente tem que entender e nós não devemos atirar pedra, achando que nós somos os melhores. Melhor que o fulano, melhor que o Beltrano. Nós não somos melhor que ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém é flor que se cheire. Nós somos, muito errantes. Nós somos imperfeitos. Compreendemos, então, que o homem de bem é aquele que vê primeiro as necessidades dos outros. Nós devemos resgatar de dentro de nós o amor que o Cristo nos ensinou. Ser o homem de bem, que vê primeiro as necessidades dos outros. Que nós possamos, queridos irmãos, refletir sobre os ensinamentos do Cristo e nos tornarmos a cada dia um pouquinho melhor. Que possamos fortalecer dentro de nós a bondade e o amor, porque o Cristo diz que nós somos deuses. Nós podemos alimentar a bondade dentro de cada um de nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos ampare, e muito obrigado pelos ouvidos.